falou e assim foi. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia! Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 10, 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, queremos usar do tempo, da oportunidade que o Senhor tem dado neste dia final para pregar esta mensagem, profetizar outra vez a muitos povos, reis, nações e línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Para que a terceira etapa? Irmão Brana diz na mensagem Almas Encarceradas hoje, 210. Ló fez sua última chamada, ou seja, o fez o anjo, o mensageiro, o que era o mensageiro genuíno desse dia. Deus representado nesse dia. Deus representando em carne humana. Ele fez o último sinal e cumpriu o último dever, e então tudo foi finalizado. Olha, a terceira etapa é uma mensagem para pregar aos perdidos, eternamente. Aí você diz, para que uma mensagem dessa? Se William Branham falou que é assim, você crê? Ele falou que é para nós pregarmos. É o tempo de uma pregação que não surte muito efeito. Então, para que pregar? Se é uma mensagem de juízo, se pergunta, para que pregar? É porque a graça já foi enviada. E quando a graça é enviada e rejeitada, então vem uma mensagem de juízo. Uma pregação de juízo para ser feita para o povo. E este é o nosso ministério, o ministério da esposa de Cristo. Ela tem esse ministério. No tempo de irmão Brana, Deus representado em carne humana. Deus não é representado em carnes humanas. Guarde bem. É Deus representado em carne humana. É singular. Porque Deus, quando se representa, Ele se representa e se apresenta numa carne. Deus não é Deus de confusão.
de aparecerem 2, 3, 4, 10 homens. Não, é um só. Sempre foi. Com um homem, ele condenou o mundo antediluviano. Com um homem, ele salvou o mundo nos dias de Cristo. Com um homem, ele revelou toda a sua palavra. Deus não precisa de mais. E agora tem um ministério quíntuplo, porque o profeta partiu, então tem agora apóstolos, tem evangelistas, pastores e mestres. Todos nós temos que repetir, profetizar outra vez o que William Branham já profetizou. O que William Branham diz que é errado, pode eu falar que é certo, não creia. Branham diz que é errado. O que Branham diz que é pecado, posso eu facilitar para você, não creia, não aceite. É o que Branham falou que é verdade. Hoje, porque nós temos muitos pregadores hoje que facilita só para ter gente. Eu não. Eu vou pregar para sumir. Eu vou pregar para passar peneira. Eu vou pregar porque o que é verdade e o que é da verdade vai ficar. O que não é vai correr. Entende? Então, a mensagem de Jesus foi essa. Ele pregou uma mensagem e 70 foi embora. Jesus podia ter arrependido. Ô pai, me perdoa. Olha o que eu fiz. Mandei o povo embora. Foi o pai que tinha mandado ele pregar aqui. Pregar uma mensagem que não tinha explicação. Nem na Bíblia, nem na lei de Moisés. Não tinha explicação. Comer carne dele, beber sangue dele. Mas não tinha explicação. Então tem coisa que você diz, ó, tem que estar na Bíblia para eu crer. Hoje sim, tem que estar na Bíblia para eu crer. Mas você tem que saber que o novo nome não está na Bíblia. E eu creio. Mas como é que você crê em coisa fora da Bíblia? É porque está dentro dos trovões. Mas e os trovões? Não estão escritos na Bíblia. Mas o profeta diz que estava escrito na Bíblia, porque estava na revelação da Bíblia. Então, aí eu creio. Então eu tenho que ver isso daí tudo através da revelação que está na Bíblia. Tem gente que crê na Bíblia letra. Os pentecostais nem na Bíblia letra eles creem. Eu creio na Bíblia revelada. Isso quer dizer, o que a letra não expressa para muitos, expressa para mim. Porque a letra é uma revelação para mim. Ela não é apenas letra. A letra mata, de São Paulo, mas o Espírito vivifica. Então a gente quer uma coisa que vivifica. Nós queremos um conselho que vivifica. Eu começo a dar conselho para casais. Tem hora que por e-mail eu tenho que mandar isso para os outros. Se não obedecer, não vai resolver o problema. Se obedecer, vai resolver. Se não obedecer, porque aquilo é a palavra. É o que Branham disse, é o que a Bíblia diz. Então vai resolver. Se você atentar para aquilo que eu falar, conforme a Bíblia diz, conforme Branham diz. Então vai resolver. Se você não atentar para aquilo, não vai resolver. Você vai continuar dizendo, ora por mim, ora por mim. Não vai nem adiantar orar por você mais. Você obedeceu a palavra? Não, então vai e obedeça primeiro. Depois que você obedecer a palavra, não precisa nem de oração. Obedeceu a palavra, está abençoado. Agora, eu creio nisso como eu creio na mensagem do profeta, eu creio na Bíblia, certo? Não estou pregando uma mensagem para passar tempo, e nem para ter milhões de pessoas ao meu lado, e nem para ter grandes eruditos, teólogos ao meu lado, para eu dizer, você sabe quem está comigo? O Beltrano, fulano de tal, o ciclano, não quero nem saber. Quem está comigo é a Bíblia, quem está comigo é a palavra, quem está comigo é o que diz o profeta. Entende? Eu vejo isso daqui. Agora, se mais ninguém quiser ficar comigo, o que eu vou fazer? Porque eu nasci para ficar sozinho. Tem gente que acha que tem que ficar com muita gente. Não. Jesus ganhou. Miríades de pessoas seguiam Jesus, mas porque a barriga doía. Precisava de cura. Precisava de comida. Até de cesta. Precisava. Por isso que seguia Jesus. Ele sabia, ali sai. E mesmo que ele não tem, ele fala, rapaz, a coisa aparece.
Vamos seguir ele. Na hora da fome, seguiram. E Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, deu alimento para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pensa bem onde tem 5.000 homens, quantas mulheres e crianças tem. Então devia ter umas 15, 20 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. E quando ele fez aquilo que ele partiu, sei que os discípulos podiam dizer, mas o que vale isso aí? Alguém podia dizer, eu como sozinho. 3 dias de fome, irmãos. Outro podia fazer como crítico. O crítico disse, ele pegou o pão e multiplicou e o peixe, mas porque o pão daqueles dias era grande. Aí o crítico esquece que quem carregava era um menino. Você vê? O crítico sofre com a verdade. Era um menino que carregava. E o peixe? Como é que ele dava conta de carregar? Um tubarão? Uma baleia? É o menino que carregava. 5 pães e a Bíblia chama peixe. Peixinho. Quem carregava? Era um menino que carregava. Então Deus pega aquilo e transforma, aumenta, multiplica. Tem gente aí que com salário, Deus multiplica, trata da casa. O salário. Trata da casa, faz maravilha. E outro ganha 5.000 e não faz nada. Você precisa de gente que saiba controlar o dinheiro. É um pai de família que sabe o que comprar e o que vender. Como comprar, como vender. Ele tem que saber. Senão, compra, depois não vende e não paga. Porque comprou muito. Tem que saber. Aí a coisa vai devagar. A mensagem ensina a gente comprar, a gente vender. Aí você fala, mas pastor, o que você sabe disso? Eu estou te ensinando. Se você pode fazer aquilo que é certo, faça o que é certo. Muitas vezes o lar não vai bem porque nós não sabemos controlar o nosso lar. Aí você vai no lar do outro, como que você vive com 500 reais? É Deus. Aí vai no outro, como que você vive com 5.000 por mês? Aí não faço nada ainda disso. Não faz nada. Com 5.000. 2, 3.000. Então, tem que ter alguém que controla aquilo, que saiba controlar, que saiba comprar, que saiba vender. Amém. Então é o que Jesus pegou. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e disse para os discípulos, partiu, orou, Pai, partiu, dá de comer para eles. Agora é ministério de vocês. Eu já fiz isso aqui. Irmãos, agora era ter coragem de pegar a cesta. Ter coragem de pegar a cesta com aqueles 5 pães partidos, 2 peixes e olhar em 5.000 homens. Tudo com fome. Agora tinha que ter fé. Não pense que Jesus já foi pegando. A hora que ele acabou de orar, ele partiu o pão, aí começou a dar centenas de cestas. Não. Milagre não é assim. Milagre é um tirar e o pão não sair dali dentro. O outro pega e come, o pão está ali dentro. Pega e come e foi até o fim. Pegaram e comeram, mas não esvazia essa cesta do rapaz. Que discípulo? Não, é o mestre. Tem hora que diz assim, que pastor? Não, é o profeta. Olha, esse pastor prega, não, é o profeta que já pregou. Aí vinha aqui a cesta do discípulo, rapaz, ele dá pão. Que discípulo? O discípulo, se fosse humilde, podia dizer, não sou eu, não. É o mestre que está ali escondido. Eu estou aparecendo, distribuindo, mas quem fez a obra foi ele. O milagre ia vir lá de trás. Então tem hora que a gente pensa que Deus faz as coisas, olha, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, e Deus já fez 20.000 pedaços. Eu nunca criei assim. Eu creio que vai, tira e fica lá, vai, tira. É como vai ser lá no milênio, novo céu, nova terra, você vai apanhar a maçã fica lá. Você acabou de apanhar, mas espera lá, posso comer, está ali outra vez. Por que ela está ali? Isso é eternidade. Isso é eternidade. A bênção que você recebe vem da eternidade. Aí para que a terceira etapa? É para te ensinar essas coisas que vieram da eternidade.
coisas da eternidade, que só você que veio da eternidade sabe. E fisicamente você veio do seu pai, um mineiro, um baiano, um português, um japonês, um italiano, um russo, né? E vai mexendo com as pessoas. Conforme a raça você diz, um paraibano, um cearense. Quando fala nisso daí, quando fala em gente de outros estados assim, um baiano, você diz, rapaz, não, um cristão, um branita. Sabe o que sai disso daí? Vamos ver que tipo de natureza tem. Se eu ficar explicando aqui, eu não leio o que eu quero ler, porque é o que disse o irmão Brana. Mas Ló fez a sua última chamada, ou os anjos, diz o profeta. Os anjos fizeram a última chamada, porque ali tinha Deus representado em carne humana com Abraão. E lá embaixo estavam os anjos fazendo a sua última chamada. Que mensagem! A mensagem que você está ouvindo agora é a última chamada. A última chamada não feita por Ló, mas já feita pelo homem que representou Deus nesse dia, chamado William Branham. Amém? É isso daqui. Então vamos tomar a mensagem do profeta. Eu vejo que tem pessoas que elas pegam parte da mensagem do profeta e dizem, eu creio nisso, e eles ficam crendo até que o irmão Branham vai fazer alguma coisa. Deixa eu ler para vocês aqui. Eu tenho umas mensagens que saem alguns parágrafos apenas, que foi tirada de outra mensagem. Veja a Jesus, páginas 6 e 7. Aqui eu vou tirar isso daqui para você, um pedacinho que é muito bom. A terceira etapa tem sido vindicada. Mas não vai vir, não? Não, o profeta disse que já foi. Tem sido vindicada. Não haverá imitação para isso. Está em existência agora. Eu estou lendo William Branham dizendo, está em existência agora. Agora, tem coisa que tem que acontecer, porque com ele estava em existência naquela hora. Mas e o povo, e a igreja? E aquele que tem que profetizar outra vez? Escuta. Porém, não será usado em grande maneira até que esse concílio comece a apertar. Agora o irmão Branham falou isso por volta de 63 a 65, e o concílio vem apertando muito devagarzinho, certo? Mas eles estão por trás disso daí, querendo saber desse povo que crê nesse profeta desse jeito aqui, certo? Porém, quando esse tempo chegar, quando vier o aperto, o tempo do aperto, que a terceira etapa já estava em existência naquela hora, o tempo do aperto, então vocês verão o que se tem manifestado temporariamente, porque era só com o profeta, temporariamente, manifestar-se em toda a sua plenitude. Vai prestando atenção para você ver a mensagem que nós temos que pregar, é essa daqui. 5 manifestações: criação de esquilo, ressurreição do peixe, controle sobre a natureza, cura da irmã Brana, salvação dos filhos da irmã Rete, Uringit. Será algo apertado. Então, quando chegar esse tempo em que vocês estiverem pressionados, ele diz vocês, porque ele já estava com a terceira etapa. Mas vai chegar um tempo que vocês estiverem pressionados, então vigie a terceira etapa então. Porque ela começou com o William Branham, mas não pode terminar com o William Branham, porque ao começar com o irmão Branham, nós temos que profetizar a terceira etapa. Isto é, pregando outra vez. Pregando para quê? E para que a terceira etapa? Para pregar aos perdidos. Você que não crê, eu estou aqui pregando para você, perdido, perdida. Você que não crê no que eu prego, perdido e perdida, eu estou pregando para você a terceira etapa. Ô pastor, você está pregando só para eleito, é só gente na internet que te escuta, é eleito, todo mundo é eleito. Não, tem eleitão. Não é só eleito, não. Não é só eleito que me ouve. Então eu estou pregando para você. Você tem que saber. É o profeta. Espera um pouquinho, não desliga a net. Espera um pouquinho que eu vou ler o parágrafo.
É Brana falando, você tem que aguentar Brana. Tem que aguentar. Aqui está. Será absolutamente, deixa eu terminar aqui. Será absolutamente aos totalmente perdidos, a terceira etapa. Estamos pregando aos totalmente perdidos, porque quem aceita não é perdido, mas rejeitou, estou pregando aos totalmente perdidos. Porém, será para a noiva e a igreja. Dá vontade de fazer alguma coisa. Essa pregação é para quem? Para a noiva e para a igreja. Irmãos, a noiva e a igreja no tempo do irmão Brana, a noiva era o povo do irmão Brana, a igreja era os pentecostais. Hoje não. No tempo da noiva agora, ela é esposa, então está a noiva e a igreja. A igreja é os da primeira e segunda etapa. É só para nós essa mensagem. É para a primeira e segunda etapa e para a terceira, para os eternamente perdidos. A terceira etapa é para esse tipo de gente. Terceira etapa para os da terceira etapa que são salvos e para a primeira e segunda etapa que são eternamente perdidos. Você não tem medo de falar isso? Não. Deixa eu ler aqui. Vocês conhecem. Eu li essas coisas, vocês sabem de tudo isso. Mas deixa eu ler. Escuta, eu sou o pão da vida. Um homem que o povo não confiava nele. O Messias. Deus encarnado. O povo não gostava dele. Os judeus, principalmente. Ele veio para o que era seus. E esta mensagem da terceira etapa veio para os seus, para os gentios da primeira e segunda etapa. A terceira etapa veio para eles. Mas eles, como os judeus, também não recebem a terceira etapa. Eles estão esperando o William Branham ressuscitar para a terceira etapa. E não tem Bíblia para isso. Se você tomar Moisés, então Moisés morreu e ele veio outra vez. Sim, mas você não encontra a sepultura dele, nem Satanás encontrou. E a sepultura de Branham está em Jeffersonville. Não adianta você querer esquivar, arrumar um meio para crer que o irmão Branham vai ressuscitar para alguma coisa. Você é um eternamente perdido. Crendo numa coisa antibíblica. Não existe Bíblia para isso, que Branham tem que ressuscitar para pregar ainda, para fazer curas. Não tem Bíblia para isso. Mas deixa eu ler aqui. Eu sou o pão da vida. São João capítulo 6, versos 48 e 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Irmãos, o pão da vida estava ali. E falando com eles, só que os vossos pais comeram maná. Eles disseram, mas nossos pais comeram o pão, o maná, lá no deserto. E Jesus disse, só que eles morreram. Agora, eles sabiam o que era morrer, eternamente perdido. Essa era a terceira etapa de Cristo para aqueles judeus, que ele já estava pregando para eles. Porque depois Jesus foi pregar a sua terceira etapa para os perdidos eternamente, que rejeitaram a mensagem de Noé. Já não era aqueles judeus ali mais. Quando ele passou para o outro lado e foi pregar do outro lado, ele já foi pregar para aqueles perdidos que não tinha recurso mais, mas rejeitaram a Noé, rejeitaram a Enoque. Ele chegou lá e disse, eu vim avisar vocês que não tem jeito mais, não tem recurso mais, não tem jeito de vocês se salvar mais, mas eu vim avisar vocês que a mensagem de Noé era verdade. Aí alguém pergunta, o que você veio fazer aqui? Eu vim só avisar vocês. Por que você está pregando a terceira etapa? Para avisar vocês da primeira e segunda que vocês estão eternamente perdidos. Sem a terceira, estão eternamente perdidos. Espera lá que eu vou chegar lá. Não desliga. Tenha paciência. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Agora, quem estava falando era uma pessoa que não era da confiança dos judeus. Os judeus chamavam aquela pessoa de filho ilegítimo, de bastardo, de demônio. E ele está dizendo, eu sou o pão, se você comer de mim, e agora eu vou te dizer, a mensagem que eu estou pregando é pão. Se você comer, você vive eternamente, mas se você não comer, você está morto.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Escuta, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar ele a sua carne a comer? Já está discutindo um com o outro. Eles ficam da ressurreição do profeta, outro do outro lado. Como pode isso ser verdade? Como pode ele dar essa mensagem para comer? Disputavam, pois. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E na verdade vos digo, com a mensagem da esposa de Cristo na mão, se não comerdes a terceira etapa, morrereis em vossos pecados. 50 anos de cristão, 50 anos de branita, 50 anos de mensagem, morre espiritualmente. Escuta o que William Branham diz aqui: será algo apertado. Então, quando chegar esse tempo em que vocês estiverem pressionados, então vigie a terceira etapa. Então, será absolutamente aos totalmente perdidos. Porém, será para a noiva e a igreja. Veja Jesus, páginas 6 e 7. Depois escuta essa mensagem. Procure-a. Será absolutamente aos totalmente perdidos. Esta é a mensagem que estamos pregando. Para que a terceira etapa? Para os absolutamente perdidos. Estamos pregando. Porém será para a noiva e a igreja. Então você tem que entender, se ele está dizendo que é para a noiva e para a igreja, os absolutamente perdidos é os da igreja. Que é uma mensagem que a noiva estará pregando e é só para a noiva e para a igreja. Não adianta você querer buscar lá no mundo e dizer: não, é isso aqui, vamos fazer um trabalho pentecostal lá no mundo e chamá-los. O que você puder fazer, faça. Mas agora esta mensagem é para a noiva e para a igreja. A noiva é aquela que casou com a mensagem. A igreja é aquela da primeira e segunda etapa que não consegue, só fica em namorisco com a mensagem. Não crê na mensagem. Agora já vou passar para o parágrafo 241, 242, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. O mundo continuará em todas as suas coisas. Haverá gente vindo ao altar e ainda clamarão. Porém de nada lhes servirá, porque já não haverá misericórdia. Recordem isso. E o santuário se encheu de fumo. Quando é que o santuário encheu de fumo? Leia Apocalipse 8, verso 1 em diante. Quando abriu o sétimo selo, o santuário encheu de fumo. Agora você vai no 152 do sétimo selo e veja que o sétimo anjo daquela constelação representava o irmão Branham e era ele quem tinha o sétimo selo. Então ali está o altar cheio de fumo. A mensagem estava ali, o sétimo selo estava ali. E eles, rejeitando a mensagem, já tinha um santuário cheio de fumo, cheio de fumaça, cheio de fogo. E aquele que é sujo, que se suje ainda mais. E o que é justo, que seja ainda mais justo. E o que é santo, que se santifique ainda mais. Ainda tem uma oportunidade aqui. Ó. O que é justo é para continuar na justiça. O que é imundo, continuar na imundícia. Mas o que é santo, santificando ainda mais. Nós podemos fazer isso. Toma esse lado para você, justo e santo. Tome para você, tome para a noiva. Deixa para a igreja. O que é sujo, suja-se ainda mais. O que é imundo, vai à prática da imundícia. Deixa para a igreja. Mas você, como esposa da palavra do dia, diga: eu quero tomar a justiça e a santidade. Quero ser mais justo e quero ser mais santo no tempo que o santuário encheu de fumo. No tempo da abertura do sétimo selo do ministério de William Branham. Quando vem a mensagem de William Branham para cá, você tem que entender que o altar está cheio de fumo e a única que pode se salvar é a esposa. Ou você diz: então não adianta, você prega para mim e eu creio nessa mensagem, não vai adiantar mais. Não, se você crê, você é da esposa. Se você não crê, você é da igreja.
Você está perdido eternamente. É uma mensagem aos perdidos eternamente. Deixa eu ler lá. 242, almas encarceradas. Já não haverá misericórdia. Agora, escuta o que o irmão Branham diz, irmãos. Isto nunca será dito. Não espere o irmão Branham falar mais. Não haverá misericórdia. Isto nunca será dito. Porque não era no ministério dele. Ele não ia dizer isso. Isto nunca será dito. Porém, quando Deus tomar o último nome e o redimir, então ali se acabará tudo. E alguém está esperando para Deus tomar o último nome e ainda redimir. E aí revelar os selos. Quando William Branham já pregou lá atrás, em 63, que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão. Você está esperando ainda isso acontecer quando isso já está lá atrás. Agora, você da igreja não vai entender. Você tem que ser do corpo. Você tem que ser da esposa. Se não for, não vai entender. Pode pregar o quanto quiser. É água nas costas do pato. Não molha mesmo. Isso não entra. Então ali se acabará tudo. Depois disso não há nada mais. Isso é tudo, é o fim. Almas encarceradas. Agora eu vou ler O Mundo Caindo em Pedaços, página 479. Está aqui porque são partes que tem nesta mensagem, que é a visão da noiva. Eu me pergunto se nesta hora tardia, quando quase tem encerrado o tempo, porque virá um tempo quando o Espírito Santo será tirado da terra. Já não haverá mais misericórdia. Escuta aqui agora. A igreja permanecerá por um tempo pregando aos eternamente perdidos. Este é o nosso ministério. Ele não expressou a noiva, é outra mensagem. Ele está mostrando a parte da igreja, como nós, como uma igreja, que é os chamados fora, os tirados de algum lugar, o que tem que fazer? Por um tempo, guarde bem, a igreja permanecerá por um tempo pregando aos eternamente perdidos. Assim como todos os ministérios têm feito através das eras. A última parte de cada ministério pregou aos perdidos eternamente. E a última parte do ministério de William Branham, ele pregou almas encarceradas hoje. E se eu te disser que esta daqui é a última parte do ministério da esposa de Cristo, que estamos pregando aos espíritos em prisão, às almas encarceradas, hoje estamos pregando àquela igreja que não pode converter mais, aquele irmão que ele parece que aceitou, aquela irmã diz, oh, que mensagem, daqui a pouquinho, oh, que mensagem do diabo. Oh, que mensagem falsa. Aquele irmão que você pensava, oh, ele creu, ela creu na mensagem. Não, é eternamente perdido. Eles foram sugestionados. Eles nunca creram. Eles nunca foram vistos por Cristo. Jesus vai dizer, nunca te conheci. Eu nunca te vi no meu corpo. Você nunca foi um cabelo da minha cabeça. Você nunca foi uma unha do meu pé. Eu nunca te conheci, como nada. Então, a última parte de cada ministério prega aos perdidos eternamente. E o irmão Branham pregou em 1963, almas encarceradas hoje. Ou almas que estão em prisão agora, como queira, na tradução da Voz de Deus. Haverá um ministério que pregará aos perdidos depois que eles houverem rejeitado recebê-lo. Então aqui este é o ministério. No tempo de William Branham, ele estava pregando aos eternamente perdidos porque não receberam o ministério dele como Deus na terra. Não receberam. E ele diz, isso nunca será dito. Irmão Branham nunca ia falar, eu sou isso. Eu sou o Deus encarnado. Ele só dizia, você pode vê-lo de pé diante de você? Deus está à vista, filhinhos.
Se Deus está à vista, você começa a procurar Ele, olha para lá e para cá. Não estou vendo nada, irmão Brana. Como irmão Brana também, e Deus falou para ele, olha, eu te dou um sinal eterno. Ele olhou para o lado dos montes e disse, Deus, eu não vejo nada. Senhor, eu não vejo nada. Então vem cá, deixa eu te revelar o mistério. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-M. 7, Senhor. Esse é o sinal eterno. Oh, eu pensava que era uma grande coisa. Eu queria ver uma grande coisa. Não, é um sinal eterno. Um sinal eterno 7. Um sinal eterno B-R-N-H-M. Um sinal eterno que eu te dou. Isso daqui é pouca coisa. Agora, Deus tem nos dado uma mensagem. Esta não é a minha mensagem, esta é a mensagem da esposa. E como eu faço parte do quíntuplo de Efésios, incluindo William Brana como profeta, porque eu não posso profetizar o que Pierre Green prega, eu não posso profetizar outra vez o que Ed Biscoe prega, eu não posso profetizar outra vez o que esses grandes homens que andaram com o irmão Brana, o teólogo que andou com o irmão Brana prega. Eu não posso profetizar, não fui chamado para profetizar o que eles pregam, eu fui chamado para profetizar o que Brana pregou. Por isso que eu prego não pode estar de acordo com o que eles pregam. Eu não fui chamado para profetizar o que o irmão Livai prega, ou Oliver, como vocês queiram. Eu não fui chamado para profetizar o que ele prega, eu fui chamado para profetizar outra vez o que Brana já pregou. Então, eu não devo obrigação para quem andou com o irmão Brana, eu devo para Brana. Quem andou com o irmão Brana vai se responder no dia do juízo, porque você andou comigo, comeu comigo, viu tantas maravilhas, você esteve na minha reunião, rapaz. Eu preguei os trovões, eu disse o que eram os trovões. Oh, senhor erudito, teólogo, você escreveu no parágrafo 38 de Laodiceia o que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Por que nunca pregou isso? Eternamente perdido, como vai pregar? Noé foi um sinal de libertação e o seu povo um sinal de juízo ao mundo incrédulo. Noé foi um sinal de libertação a seu povo e um sinal de juízo. Isso é o que é a mensagem, é um sinal de libertação e de juízo. Libertação para quem crê na terceira puxada, juízo para quem não crê e fica na primeira e segunda. Aqui está o juízo para você. Sou um pregador disso, sim. Vou te mostrar que Brana diz que eu sou um pregador de juízo e não de graça mais. As mesmas águas que afogaram o mundo foi o único meio de salvar Noé. A única coisa que pôde salvar foi o juízo. A única coisa que salvará a igreja será o juízo. Não será a graça mais. A graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, Efésios 2:8. Muito bem, mas isso daí é a mensagem que foi pregada na era da graça. Isso não te salva mais. Brana diz que o que salva a igreja é o juízo. Esta mensagem agora é que te salva. Crê ou não, ela é que te salva. E é ela que te condena. As mesmas águas que salvaram Noé foram as mesmas águas que mataram afogados antediluvianos. As mesmas águas que salvos da terceira etapa são que matam os da primeira e segunda. É a mesma mensagem. Brana, a mesma mensagem. Você ore, então vigie a Deus, vira a cena, veja cumprir sua promessa. Ele está esperando que o pequeno rebanho, que esse pequeno remanescente comece a clamar e chamá-lo. Então vigie o que vai acontecer. Haverá um desafio nacional. Haverá um poder que eles não têm visto. Agora eles pensam que o desafio nacional é fazer cura divina. É isso daí. Você quer um desafio nacional? Poderia pregar uma mensagem agora assim. O desafio nacional.
Haverá um desafio nacional, haverá um poder que eles não têm visto. E eu te pergunto, vocês já viram o poder de 7 trovões? Vocês já viram o poder do Cordeiro que saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos? Vocês nunca viram? Esse é um desafio nacional. Me mostre que vocês já viram. Eu estive no vosso meio por 29 anos, nunca ouvi isso. Porque é um poder, um desafio nacional, que é um poder que vocês nunca viram. O único mal será esta vez que o tempo haverá terminado. Será muito tarde então, a porta se haverá fechado. Recordem, estamos no tempo do fim. Ore, um sinal certo, passado por alto, páginas 12 e 35. Que coisa, irmãos. Jesus Cristo. Vê o que o irmão Branham ainda diz aqui. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui na terra, em seu ministério terreno. Deixou para nós aqui agora. Veio em Branham, fez o que tinha que fazer. É assim, Jesus fez o que tinha que fazer, depois deixou para os discípulos. Ide por todo mundo. Branham veio e revelou tudo e diz, agora profetiza outra vez. Profetiza outra vez. Em outras palavras, estou indo embora. Profetiza outra vez. Prega o que eu preguei. Se você repetir o que eu estou pregando, você está profetizando outra vez a mesma coisa. Isso vai cumprir, porque Cristo não podia cumprir isso no seu dia. Era dia de graça, mas nos dias de Branham era dia de juízo. Amém. Essas mensagens não se escutam em lugar nenhum. Mas você vai entrar agora. Que jeito que eu sou salvo? Pelo juízo? Não, eu quero pela graça, já foi. Não tem mais salvação pela graça. Agora é pelo juízo. Ou você não crê em Branham? Ah, não, vamos amenizar. Branham disse isso, mas não é isso. Fazer que nem os pentecostais. Pedro diz em nome de Jesus Cristo, mas ele não queria falar assim. Ele falou em nome de Jesus Cristo porque os judeus rejeitaram Jesus. Não. E na casa de Cornélio? Por quê? O gentil nem sabia de nada. Ele falou que é em nome de Jesus. Por que em Samaria? Ele falou que o batismo é em nome de Jesus Cristo também. Não tem escapatória não, gente, não tem escapatória. Estou pregando aos perdidos eternamente. Essa mensagem é pregada aos perdidos eternamente. Se você rejeita, você pode ser uma boa pessoa. Você, sendo uma boa pessoa, te garanto que você não é melhor do que Anás. E Anás foi para o inferno. Você não é melhor que ele. Anás foi um pregador que nunca bebeu, que nunca fumou, que nunca cobiçou mulheres, que não andava com mulher dos outros, que não desonrava filha dos outros. E quantos pregadores têm feito isso? Não, você diz, está tirando a roupa. Não estou tirando, não estou falando o nome de ninguém. Você não tem nem que procurar, só estou te dizendo, está acontecendo essas coisas. Então, Anás e Caifás eram muito melhores que eles. E o irmão Branham diz que eles foram para o inferno. E que Madalena, que era uma perdida, foi salva. Por quê? Porque ela recebeu a mensagem de salvação do dia. A terceira etapa é uma mensagem de juízo. É para que se prega a terceira etapa? Se prega aos perdidos eternamente. Tem que pregar para eles. E enquanto se prega aos perdidos eternamente, os salvos eternamente glorifica a Deus. E os perdidos eternamente estão irritados, dizendo, eu te pego. Eles falavam, eu te pego, nós vamos te matar ainda. Deixa, tem a penalidade romana, nós te pegamos. É isso daí. Escuta aqui, irmão, um pouquinho. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui na terra, em seu ministério terreno. Assim sendo, agora obra em e por meio da noiva. Ela sabe disso, porque não era tempo para fazer certas coisas que agora devem serem feitas. Era de Pérgamo 57. Porém, ele cumprirá por meio da noiva aquela obra que deixou para este tempo em particular, segunda vinda, dia de vingança. Isaías 61, que começou em Malaquias 4 e seguirá na noiva. Editor, Eras, página 189. Isso é das eras.
Aqueles eleitos juntamente com ele serão os que realmente manifestarão ao Senhor naquele dia. E serão seu corpo e produzirão suas obras. Neste último dia há novamente uma nova gente sobre a terra. Aí vai ficar procurando. Que é essa nova gente que tem sobre a terra? É a gente de Brana, que tem um novo nome. E que respeita esse nome, não é como esses blasfemos, que até na internet eles estão dizendo assim, quem diz que Brana é um novo nome, isso é do diabo, isso é falso profeta, isso é anticristo. A blasfêmia, o mesmo que eles diziam lá atrás, eles estão dizendo que Jesus é Deus, ele blasfemou, ele falou que ele e o Pai é uma coisa só, pedra nele. Vocês não estão vendo que é o mesmo espírito em crentes que não conhecem a mensagem? Tem mensagem na mão, mas não conhece. Por isso a Bíblia é a espada que vai matar os pentecostais e os demais das igrejas nominais, como católico, presbiteriano, batista, metodista e assim por diante. É a própria espada, é a palavra de Deus. O que vai matar o povo da mensagem não é uma espada física, não, é uma espada que é a mensagem. Essa é a espada que caiu na mão de Brana. Coube perfeitamente na mão do irmão Brana. Agora, essa espada é que vai matar o povo da mensagem que não creu, eternamente perdidos. Vocês morrerão com a mesma espada que nós somos salvos. Por isso, Paulo, pregando aos Hebreus 4,12, diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que penetra fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Eu gosto disso, isso é bom demais. O meu tempo aqui já está quase terminando, né? Deixa eu te ler aqui mais alguma coisa. 214, almas encarceradas hoje, é a página 54. Lá no finalzinho do parágrafo, e algum homem ou mulher que tenha o Espírito de Deus, a palavra vive através do tal, esse é o batido do coração do predestinado, porque a palavra de Deus vem a eles, e eles são a palavra para o mundo. Agora a revelação de Apocalipse veio a nós e nós somos o Apocalipse para o mundo, a revelação para o mundo. Isso veio a nós, letras escritas, lidas e conhecidas de todos os homens, correto? Estaria já em efeito a terceira etapa? 215. Agora você aí escutando esta fita, como gostaria que vocês pudessem ver esta congregação neste momento. E oxalá você esteja sentindo mesmo. Que tal, se assim for, observe as escrituras agrupadas aqui, poderia ser, é a terceira etapa para pregar aos perdidos eternamente, os quais têm rejeitado a mensagem de salvação. É uma pergunta, é sim. A terceira etapa para ser pregada aos perdidos eternamente, os quais têm rejeitado a mensagem de salvação. Gente, a mensagem de salvação é a revelação dos trovões dentro dos 7 selos, que o povo da própria mensagem lê a mensagem e não vê, como os pentecostais lê a Bíblia e não vê nem batismo em nome de Jesus Cristo, e põe mulher pregadora quando a Bíblia diz para ela ficar calada na igreja. Você diz, você é contra a mulher. Eu sou contra o erro. Errou, está errado. Sou contra eu, contra qualquer mulher. Eu sou contra a mulher, não sou contra o homem, contra o pastor, contra a igreja. Sou contra eu mesmo. Se eu faço uma coisa errada, eu estou contra eu mesmo. Não posso ser contra você. Você dirá, ora, a igreja seguirá, reticência, 217. Sim, eles seguirão tal como sempre, porém recordem, por todo este tempo Noé estava na arca, igualmente a noiva estará selada dentro com Cristo. O tempo dessa pregação aos perdidos eternamente, como Noé estava selado dentro da arca, a noiva está selada dentro de Cristo, dentro da revelação. Cristo é a revelação a qual você tem recebido nesse dia final. Amém? Eu vou parar por quê? Porque poderia
prosseguir em mais algumas coisas que são tremendas. 241, não sei se eu falei na outra mensagem, 241, almas encarceradas, eu já falei. Mas 242, não haverá misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. Eu te pergunto, quando é que o Cordeiro vai tomar o livro? Irmão Branco pregou depois dos selos, dizendo assim, não haverá misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. Então é tudo, ali é o fim. E por tudo o que temos visto, parece que isso poderia ser agora mesmo. Ele disse que isso nunca vai ser dito, e ele começa a mexer na coisa, e parece que agora mesmo. Talvez tenhamos outro dia mais, talvez hoje seja esse dia, talvez seja amanhã, talvez esta noite seja a última noite, talvez esse seja o último ano. Amigos, eu não sei, lhes digo, eu não sei, isto nunca será dito. Nunca será dito. Porém, quando Deus falou para ele, não diga a ninguém, mas ele está mostrando o que é a terceira etapa, para que a terceira etapa. Então aqui está, para que a terceira etapa? Para pregar aos perdidos eternamente que rejeitaram a mensagem de salvação. Pessoas boas, pregadoras, homens pregadores, gente bons, tudo gente boa, mas espera lá, não tem eleição. Perdidos eternamente. Porém, quando Deus tomar o último nome do livro da vida e redimir, então ali se acabará tudo. Depois disso, não há mais nada. É tudo, é o fim. Quanto sabe que é verdade? Isto é verdade. Agora você vai ver, quando ele toma o livro, o Cordeiro toma o livro, ali acaba tudo. Ele falou, isso nunca vai ser dito para você que agora, que acabou. Eu não posso falar isso para vocês. Deus disse para não falar. Não posso falar, ainda tem 40 anos para essa mensagem chegar no Brasil, eu não posso falar. Agora eu já posso falar, ela já chegou, a mensagem já veio, é esta mensagem. Para que a terceira etapa? Para pregar aos eternamente perdidos. Está dentro da noiva e a igreja, é uma luta. Irmãos, se vocês perceberam, a luta hoje não é mais com pentecostais, a luta não é mais com assembleano. Não, a luta com o assembleano foi a primeira e segunda etapa, para tirar a gente de lá. Não, agora a luta é a noiva e a igreja. É a noiva tirar a gente de dentro da igreja. De sai dela, povo meu! Porque lá atrás foi tirado de dentro das denominações, com o grito que foi dado através do pastor Joaquim Gonçalves Silva, em 1972 a 75, sai dela, povo meu! Mas agora, olha a mensagem da noiva agora, que saiu de dentro da igreja. Esta é a mensagem, a noiva saiu de dentro da igreja e está gritando agora, e eu sou uma boca dessa, eu sou um do quíntuplo de Efésios, para dizer, sai dela, povo meu, povo de Deus. Se você puder ouvir que isso é voz de Deus, diga, sai da primeira e segunda etapa, sai da ressurreição isolada, sai dessas crenças diversas, sai dela enquanto é tempo, se você quer salvação, porque rejeitando, eu estou pregando para eternamente perdido. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela vida, pelo tempo que o Senhor dá para nós, para meditar na sua palavra. E essas pregações não tem nenhum esforço meu, é tudo, Senhor, é a sua palavra, é o cumprimento do dia. Quando o Senhor quer falar num dia, o Senhor só pega o homem e diz, abra sua boca e eu a encherei. Você não tem nada a ver com isso, eu vou só falar, abra a boca. Senhor, te dou graças por ter a oportunidade de ser uma boca aberta para falar o que o Senhor diz através do seu profeta, que é o ministério da esposa de Cristo nesse dia final, na terceira etapa, na sequência da terceira puxada, pregar aos perdidos eternamente dentro da própria mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta
quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu.